Meu nome completo é Kleber Fonseca de Souza Leite, no rádio conhecido como Kleber Leite. Durante 22 anos fiz um ping-pong entre as rádios Tupi e Globo. Na Rádio Globo. Bom, a história vem de antes, né? Vem de 68, na Rádio Veracruz, em que fui acolhido pelo Darcio Campelo, à época era o chefe da equipe de esporte da Rádio Veracruz. Depois uma rápida passagem pela Rádio Guanabara, quando um grupo arrendou o espaço, o horário da Rádio Guanabara, fez uma seleção de quem estava começando no rádio e eu fui um dos escolhidos. Depois, então, em 69, fui para a Rádio Tupi e entre 69 e 90 fiz um ping-pong entre as duas, entre a Rádio Tupi e a Rádio Globo. Começando primeiro na Rádio Tupi e indo depois para a Rádio Globo. Na Rádio Tupi, eu fui convidado pelo Dualcey Bueno de Camargo, já falecido, saudoso Dualcey, que foi para mim um pai. Tive lá na Rádio Tupi uma convivência extraordinária e, graças a Deus, as coisas caminharam bem. Consegui me destacar na reportagem esportiva e recebi um convite do Jorge Cury para ir para a Rádio Globo. Foi o primeiro a falar comigo. E depois recebido pelo Valdir e com uma passagem muito curiosa, porque acertamos tudo. E na Rádio Globo havia um diretor administrativo que era munheca de ouro, chamado Raul Brunini. E depois de acertar tudo com o Valdir, ele me encaminhou, né, para a sala do Raul. E o Raul já queria dar uma regateada. Eu falei, não foi isso que nós combinamos, isso é outra coisa. Aí disse, falei, Valdir, tá pegando, não foi isso que nós combinamos. Aí o Valdir subiu comigo e disse para o Raul, deixa comigo, está resolvido, está resolvido. Enfim, aí a vida seguiu, foi tudo normal, foi uma etapa maravilhosa, realmente um sonho, trabalhar com tanta gente boa, com tanta gente importante. O curioso nisso tudo é que eu tive realmente a sorte muito grande, né? De poder, no mesmo período, usufruir do que havia de melhor na Rádio Tupi e na Rádio Globo, com profissionais extraordinários e figuras humanas notáveis, né? Onde eu fiz uma legião de amigos. Olha, eu acho que o rádio naquela época era feito por gente que amava o rádio. As pessoas, uma vez eu me vi entrando na Rádio Globo, lá pelas tantas eu me deparei, estava esperando o elevador, eu olhei para o nada e disse, poxa, como eu amo isso aqui, como eu gosto do que eu faço. E eu comento muito com as pessoas de que eu nunca tive na vida sábado e domingo, e tampouco feriado, até porque sábado tem futebol, domingo mais ainda, e feriado sempre é uma data que sempre há futebol. Enfim, nunca me caiu uma perna, nunca perdi um braço, até porque eu amava o que eu fazia. Aquilo ali, a minha sobrevivência, na realidade, era fruto de um grande amor. E quando você ama o que você faz, fica tudo mais fácil. Não há o peso, não é, do trabalho, há o peso da paixão que você tem em desenvolver o teu trabalho, que é completamente diferente. Mas, basicamente, a Rádio Globo é o que é, ela atingiu o ponto que atingiu. Diria que hoje nós estamos numa situação do rádio de definição, né? O rádio procura novamente seu caminho, foram tantas as coisas que aconteceram, a internet, enfim, a televisão no início, a internet depois, mas o rádio sempre terá o seu espaço, porque é um veículo de uma comunicação rapidíssima e você pode conduzir um rádio ou estar com o rádio em qualquer situação, em qualquer lugar. Enfim, mas basicamente a Rádio Globo atingiu o ponto que atingiu em função dos profissionais que tinha. Era gente extremamente categorizada, era gente extremamente competente, do goleiro ao ponto esquerdo. Do momento em que a rádio entrava no ar, se bem que ela não saía nunca, né? Até a volta dela no ponteiro. Então, essas pessoas extraordinárias, profissionais notáveis, é que fizeram da Rádio Globo realmente o canhão que foi durante muito tempo. A primeira dupla que eu formei foi com o Ronaldo Castro, na Rádio Tupi, que é um profissional também maravilhoso e acabou sendo um dos meus maiores amigos de vida. Eu diria assim, quando nós chegamos numa época em que o Denis e o Washington já eram profissionais consagrados, com estilos completamente distintos, né? O Washington, um gênio, que continua sendo um gênio até hoje, um poder de comunicação fora do comum, e o Denis num estilo mais clássico, né? Pontuando muito com técnicas, principalmente de entrevistas, em que ele nunca terminava uma entrevista sem, ao terminar, repetir quem ele havia entrevistado, até porque muita gente pega o bonde andando, né? É um equívoco se imaginar que a pessoa está te ouvindo a partir do momento que você começou, né, o seu trabalho, não é o caso.
e muitas vezes você se perdia, o ouvinte se perdia. E, enfim, era um profissional com muita técnica, com uma voz realmente muito marcante. E me pareceu muito claro de que eu tinha que procurar um outro caminho. Eu tinha que procurar um caminho da criatividade, tinha que procurar um caminho do novo, tinha que estabelecer o novo, né? Conviver com ele, projetá-lo para que as pessoas pudessem, enfim, entender que poderiam sair do Washington e sair do Denis. E muita aplicação de trabalho. Na minha época de repórter, foi uma aplicação permanente, a caça da notícia. Até porque, basicamente, independente do seu poder de comunicação, o seu grande conteúdo, a sua pérola é a notícia. Se você tem a notícia, fica tudo mais fácil. E quando você ganha credibilidade junto ao povo, em que ele imagina que quando você vai ocupar um lugar numa emissora de rádio, alguma coisa pode acontecer, ele pode saber de algum fato novo, aí a coisa começa a ganhar corpo. Independente das situações distintas do que foram criadas. Porque o rádio, na época áurea dele, havia uma concentração de audiência muito forte entre 5 e 7 horas da noite, que era o horário exatamente da bola rolando. E os índices de audiência anteriores a isso e até posteriores a isso eram índices pequenos comparados ao índice de audiência com a bola rolando. E a jornada esportiva começava sempre 2 horas da tarde, uns 3 horas, outro. E nós fomos partindo por um processo de puxar com qualidade a faixa horária de 5 para trás e 7 para diante. E com isso conseguimos criar um programa que até hoje é sucesso, chamado Enquanto a Bola Não Rola, em que estabeleceu-se um grande debate com personalidades extraordinárias, até porque é fundamental ter gente boa opinando, né? A opinião é interessante desde que, dependendo de quem opine. E conseguimos juntar um time maravilhoso, que passou a fazer uma grande mesa redonda, que era Enquanto a Bola Não Rola. E depois dos jogos no Maracanã, nós fazíamos uma concentração entre os vestiários, na sala de imprensa, e ali montávamos um estúdio, em que desenvolvíamos ali todo um trabalho pós-jogo, em que tínhamos a presença permanente daqueles que foram os astros do jogo, ou dos jogos, nos 2 vestiários que sistematicamente passavam por ali. Então era uma loucura. Você tinha a mão e no momento que você queria o debate e as pessoas que fizeram, né, aquele jogo importante. Então isso aí mudou realmente a história do rádio. A audiência aumentou consideravelmente, porque deixou de haver uma concentração na faixa entre 5 e 7 horas e passou a haver uma concentração de meio-dia até 9 horas da noite. E foi muito interessante. Em termos de audiência, e o comercial da rádio amou, né? Evidentemente que uma coisa é diretamente ligada à outra, né? O faturamento à audiência. O Loureiro era uma figura muito querida. O Loureiro tinha particularidades, muito bom profissional também, irrequieto à caça da notícia, o que era muito importante, uma voz muito bonita. E uma pessoa que... Esse é um outro lado muito interessante do repórter. O repórter, por natureza, é um chato, né? Porque não há outra alternativa, você tem que correr atrás da notícia e importunar as pessoas, não há outro jeito. E é muito importante que você seja leve. Se você for leve e se você for benquisto, facilita muito a sua vida. E o Loureiro era uma figura muito doce, né? E não havia quem não gostasse dele. Enfim, ele unia o útil ao agradável, né? E conseguiu, naturalmente, muito sucesso na Rádio Globo. Não tem como eleger o melhor narrador esportivo. É humanamente impossível, não seria justo. Até porque cada um no seu cada um. Por exemplo, o Valdir Amaral, ninguém embrulhava um presente melhor do que o Valdir Amaral. Ele fazia de um jogo, de uma jornada esportiva, ele fazia daquilo algo mágico, né? Um enorme poder de embrulhar como ninguém, né? O Cury era uma loucura de emoção, né? Extrapolava o limite da normalidade na emoção e no talento, com aquele vozeirão. Há uma brincadeira, então, de que teve um jogo lá, que foram tantos gols e tal, e que o cara ligou o rádio e entrou no túnel. Aí quando saiu, falou, pô, o Cury ainda está gritando. Claro que já era um outro gol, mas o gol do Cury era algo extraordinário. E a Rádio Globo teve também outros extraordinários locutores. Eu tenho medo até de esquecer algum, né?
A gente não pode deixar de esquecer o do Alcei também, que é do mesmo nível do Cury e do Valdir, o próprio Zé Carlos Araújo, que também implantou o novo, né? Partiu para um outro caminho de uma comunicação mais jovem, uma comunicação mais fácil, de melhor entendimento. Enfim, Celso Garcia, à época, também grande rubro-negro, o garoto do placar. Enfim, tanta gente boa que passou na Rádio Globo que não dá para... Você acaba, inevitavelmente, você vai acabar esquecendo de alguém. Notícia. Repórter sem notícia não é repórter. Repórter que chega para encher linguiça, está fadado ao insucesso. Repórter tem que correr atrás. Repórter tem que trabalhar o dia inteiro na caça incessante pela notícia. A publicidade comigo aconteceu de uma maneira muito curiosa, porque o rádio nunca remunerou bem. Não remunerava antes e continua não remunerando até hoje. E você tem aspirações na vida, você quer evoluir na vida. Houve comigo uma grande coincidência, porque eu estava, num determinado momento, eu estava na Rádio Tupi, preparando um programa que ia ao ar às 6 horas da tarde, e já à tarde eu estava redigindo alguma coisa, imaginando o contexto do programa. Quando passou era aquela porta de vidro, assim, enorme. Quando passou uma pessoa, me olhou, aí voltou, me olhou, voltou a terceira vez, olhou, eu falei, troço estranho, né? Esse cara aqui, já imaginei outra coisa. Abriu a porta, eu olhei, conheço esse cara. E era o Paulo Max, o nome dele era Paulo Max Sangue. Ele havia assumido no dia anterior a direção comercial da Rádio Tupi. E ele era o apresentador do concurso Miss Brasil, uma figura extraordinária. Há pessoas na vida que, através de encontros, elas marcam a tua vida e mudam a tua vida. E o Paulo mudou a minha, porque ele entrou, olhou, começou a puxar a conversa comigo e disse, olha, eu vou começar a fazer aqui uma preparação, vou trazer para cá umas 20 pessoas para um estágio no departamento comercial. Vamos tratar de tudo, vamos tratar da parte comercial propriamente dita, no intensivo, pesquisa, publicidade, enfim, uma coisa muito ampla. Você está interessado? Eu ganhava na época 250 cruzeiros. Falei, pô, tudo que eu quero é isso, eu quero trabalhar. E comecei. E daquela leva que foi para lá, e todos com a mesma expectativa de um dia ser contratado, ficaram 2 contratados. Eu e o Edson Perrota, que hoje ainda é o diretor comercial da Rádio Tupi. Então eu passei a ter uma vida paralela, a uma vida no comercial da Rádio Tupi e a minha vida como repórter esportivo. Eu tinha um salário infinitamente melhor dentro do departamento comercial e tinha uma participação de um terço de 1% do faturamento da rádio. Enfim, era uma corrida atrás do dinheiro que estava na rua, né? Porque antigamente os contatos gastavam sola de sapato. Eu tinha o meu naipe de agências que eu era obrigado a visitar o tempo inteiro. E por aí vai. Depois criei uma agência de propaganda chamada LC Propaganda, em sociedade com o do Alcei. Era um lado muito voltado especificamente à publicidade propriamente dita. Achei que não era o meu campo, eu queria algo maior. E em 1983 nós fundamos a Clefer, que está aí até hoje, são mais de 30 anos de pleno sucesso e que realmente faz parte do meu processo de vida, me encanta. E trabalho até num momento como esse, estou indo para lá, né? Porque não dá para ficar sem. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente ama o que faz e ama onde está, realmente a coisa fica mais fácil. Então a história do comercial é essa, ela é muito próxima à minha vida como repórter esportivo. Enquanto eu era contato comercial da Rádio Tupi, o Zé Carlos Araújo era contato comercial da Rádio Globo. E inúmeras vezes cruzamos pelas agências aí do Rio de Janeiro. Na realidade, o Enquanto a Bola Não Rola começou primeiro. Porque, como eu falei para você, foi a estratégia de se espichar a audiência, que era maravilhosa de 5 às 7. A ideia era puxar aqui para trás, com qualidade a ponto de puxar os que gostavam da transmissão para ouvir o rádio antes também. E o Bola de Fogo nada mais foi do que uma consequência do sucesso do Enquanto a Bola Não Rola. A primeira meta está atingida.
Então nós conseguimos manter uma audiência média muito interessante de meio-dia até às 5. Entregamos, é como o Jornal Nacional entrega a bola rolando para a novela. Convenhamos que é muito interessante também e a recíproca é verdadeira. A novela entrega para quem vem depois. No rádio foi mais ou menos isso. Então, depois do jogo, passou a ter o Bola de Fogo, que foi uma coisa completamente diferente. Saiu daquela história do comentarista, um sozinho, por mais competente que fosse, por um João Saldanha que fosse, um Rui Porto que fosse, dois gênios, um Luiz Mendes, enfim, era um só, era aquela ladainha e o povo, as pessoas querem novidades. E saímos dessa, de um opinando, para 8, 6, 7, 8 opinarem, e no meio do caminho interagindo com aqueles que haviam feito o espetáculo. Aí mudou tudo, né? Aí o negócio continuou, foi de vento em popa e nós conseguimos levar uma audiência de domingo extraordinária de meio-dia até 9 horas da noite. A ideia era marcar um como rubro-negro e outro como vascaíno. E os dois assimilaram com muita facilidade a coisa. E dois grandes talentos, né? O Celso muito mais como locutor esportivo, mas ele era muito incisivo nas opiniões dele. E o Áureo Ameno, um fenômeno, né? Um gênio da comunicação, enfim. Aí passou a haver realmente meio que polarizar ali a coisa, né? Entre Flamengo e Vasco e tudo mais e tal. E à época o Eurico já aparecia no processo do futebol como dirigente. E muito inteligente foi ele, e inclusive elevou o patamar do Vasco quando ele procurou sair para a porradaria com o Flamengo, né? Enfim, ele meio que puxou, a coisa concentrou entre Flamengo e Vasco. E começou exatamente nessa época, em que ele era vice-presidente de futebol do Vasco. Outro dia nos encontramos no Maracanã e relembramos a história. Foi um Fla-Flu, em que o jogo estava acabando, o Flamengo estava bem com aquele resultado, o Fluminense numa pressão horrorosa, e eu fui para o túnel do Flamengo, me preparar ali para as reportagens. Faltavam, sei lá, 2, 3 minutos para o jogo acabar. E teve uma bola espirrada que veio exatamente na minha direção. Eu estava no meio assim, do túnel, de onde o time do Flamengo entra e, consequentemente, sai. E a bola veio na minha direção. E eu, ao invés de pegar a bola, ou empurrar a bola, ou parar a bola, se eu ficasse parado, ela bateria em mim e ficaria ali. Eu saí da frente da bola, ela foi lá embaixo e desceu. E o Fluminense desesperado para tentar empatar o jogo, e o Gil ficou a fera comigo. Na hora, queria brigar comigo. Mas passou, o tempo passou e ele entendeu. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que isso não se aplica ao rádio. Isso aí se aplica à vida. Isso se aplica ao amor. Quando você não rega permanentemente, inevitavelmente um dia, por mais resistente que seja, a plantinha vai acabar morrendo. E o processo da Rádio Globo, me parece que foi um processo de transição um tanto quanto complicado na parte de direção, em que muita gente assumiu sem ter a noção exata do rádio. O rádio foi feito para quem sabe fazer rádio, para quem é do rádio, para quem nasceu no rádio. E houve um momento em que a Rádio Tupi não entendeu, a Rádio Globo não entendeu essa máxima, esqueceu deste item que é absolutamente decisivo, né? E, naturalmente, esse foi o começo. E, naturalmente, o resto é tudo uma consequência disso. Enfim, e, naturalmente, claro, sem tirar os méritos do outro lado, né? Até porque quando a coisa é feita com competência, a coisa caminha, né? Como o trabalho lá na Rádio Tupi foi feito com competência, a coisa caminhou. Trabalho com competência, com seriedade. Outro dia reencontrei meu querido amigo Alfredo Raimundo, que a época em que eu era repórter na Rádio Tupi, ele era o diretor administrativo da Rádio Tupi. E corretíssimo diretor administrativo da Rádio Tupi. Competente, sério, as pessoas acreditavam nele. Era uma época quando eu comecei de que o tema se atrasava salário demais. E nunca, jamais, na minha vida profissional, eu recebi com um dia de atraso, tanto na Rádio Tupi quanto na Rádio Globo. E algumas pessoas foram muito importantes nesse processo, inclusive o Alfredo Raimundo, que está lá até hoje na Rádio Tupi, inteiraço, cheio de saúde, cheio de vontade, cheio de ideias. Enfim, é o resultado, é um homem do rádio.
O Alfredo também foi repórter esportivo. Começou em Petrópolis como repórter esportivo. E esse é um bom papo que você deveria procurar. Tem muita história para contar. Eu no hotel em Porto Alegre, que tinha num determinado hotel Everest, e o Mendes dizia que um casal, não sei por que motivo, morreu num determinado quarto do hotel. E enfatizava muito isso. Então houve uma coincidência, e ele falava qual era o número, houve a coincidência dele acabar ficando nesse quarto. E estava nesse quarto com o Washington. E o Washington, a gente batia uma bola muito boa com relação às brincadeiras. E relembramos o caso. E preparei uma indumentária maravilhosa e dei um pequeno prejuízo lá para o hotel, porque eu me coloquei todo de branco, furando o olho aqui na porta, e batemos de madrugada lá na porta do Mendes, que se deparou com um fantasma, saiu correndo que nem um maluco. E não foi essa não, com o Mendes outras aconteceram. O Washington colocou, tem ódio, tinha medo, ódio de pombo, tinha horror de pombo, tinha pavor de pombo. E disse que o pombo transmitia muita doença, que não se convivia com pombo, que era uma loucura e tal. E no México, o Washington colocou as fileirinhas, foi colocando a comidinha, assim, tinha uma reunião de pombo, ele foi colocando as fileirinhas e deixou o Mendes dormir de tarde, que ele gostava de tirar uma soneca de tarde, até por cima do Mendes, parou aqui em cima. E o Mendes acordou com um pombal em cima dele, ficou alucinado, queria matar a gente. A outra foi na Bahia. Também dobradinha com o Washington. O Mendes fez uma... O Mendes contou pra gente, estava processando uma... Não sei se era uma instituição bancária ou um negócio de família, de Monte Pio, uma coisa dessas. Que os caras fizeram um anúncio local lá em Salvador e colocaram um outdoor enorme, uma centena em Salvador. O outdoor em que a foto era a foto de toda a família do Mendes. Aí o slogan era Monte Pio, não sei o quê, a família sem problemas. E era a foto do Luiz Mendes, Daisy, filho, todo mundo, a família dele. E ele meteu um processo lá, estava processando lá, contratou um advogado, estava processando lá os caras. Aí eu lembro que era o Monte Pio que tinha um grupo francês tomando conta. Aí o Washington me contou, eu liguei para ele, comecei a imitar um francês, dizendo para ele que eu era diretor da empresa, que estava muito chateado com tudo aquilo, se ele não queria um acordo. Finalmente o senhor me procurou, os senhores abusaram da minha imagem, da imagem da minha família que é sagrada, se fosse sozinha a minha imagem, nos colocaram toda a minha família, o senhor sabe que isso tem preço? Não, estou aqui para querer reparar este problema, vamos negociar. Falamos, ele perguntou assim, mas finalmente o senhor tem uma proposta? Eu falei, gostaria de perguntar para o senhor, quantas pessoas ter naquela foto? Aí, não sei o que e tal, tem 20 pessoas. Aí eu propus a ele pagar R$30 por pessoa na foto. Ele saiu xingando o francês e ligou para o advogado dele, que não tinha mais conversa, que o francês, além de abusado, era um vagabundo, que tinha feito uma proposta indecorosa, que ele não era palhaço e tal. Enfim, o Mendes teve uma da mina também, na época da Alemanha, no muro, lá em Berlim. O Washington inventou, o pessoal saiu para uma caminhada e o Washington inventou que tinha mina enterrada, para todo mundo ter cuidado, ele não queria sair do lugar, queria ser rebocado por um helicóptero. Enfim, o Mendes, coitado, sofreu muito com a gente. Não, bicho, a vida é feita de etapas, né? A mesma coisa que me perguntam se eu sonho voltar para o Flamengo. Acho que a vida é feita de etapas. Eu acho que o processo de renovação é um processo inevitável e é muito bom e é extremamente saudável, né? Até porque as ditaduras acontecem quando alguém se sente dono, né? Tem o poder durante muito tempo, acho que aquilo é dele. Aí acaba nisso. Eu acho que o processo de renovação é muito interessante. Evidentemente que eu poderia tranquilamente, se faria com o maior prazer, né? Voltar de alguma forma, ter algum tipo de trabalho novamente, me encantaria. Até porque eu ouço o rádio sempre e é uma paixão que eu tenho na vida.
Eu acho que a assessoria de imprensa, ela passa do ponto. Acho que hoje eu acho essas coletivas um horror. Tenho horror dessas coletivas, uma mesmice maracaniana. Não há possibilidade de um repórter sair por um outro caminho, demonstrar o seu molejo, enfim, sabe? É tudo a mesma coisa, uma coisa muito quadrada. Na minha época de repórter, o acesso era muito mais democrático e cada um procurava o seu caminho em função do talento de cada um, enfim, a coisa acontecia. Em que você podia procurar a sua reportagem, né? Em que você podia programar a sua vida, imaginar a sua pauta do dia, independente das coisas que acontecessem naturalmente. Mas você poderia tentar criar alguma coisa, ser criativo mesmo, né? Ou seja, introduzir o novo. Hoje eu tenho a pena do pessoal de imprensa, que essas coletivas são muito chatas. Acho que deveria haver um espaço, sim, em que os profissionais do futebol pudessem estar à vontade para interagir com as pessoas, né? Eles seriam beneficiados com isso também, porque fica muito mais difícil hoje você procurar até o lado mais humano, enfim. Na nossa época, você fazia amigos também no mundo do futebol, né? Fazia grandes amigos, e eu fiz grandes amigos em função disso. Agora, fazendo entrevista coletiva, ninguém é amigo de ninguém, né? Todo mundo é igual. E quando todo mundo é igual, ninguém pode, inclusive, dar vazão ao seu talento. Como é que faz? Né? Ali, aquilo ali, não tem jeito. E às vezes, se quer perguntar, você pode. Enfim, isso é muito chato. Eu acho que as entrevistas coletivas são extremamente desagradáveis, são muito chatas. A maior gafe da minha carreira foi no início da carreira. O primeiro jogo que eu fui fazer foi na Gávea. Foi um jogo de juniores, em que eu não acertei uma. Eu errava tudo, nada deu certo. E foi uma das primeiras transmissões, talvez até a primeira. Enfim, diria que foi um dia absoluto, de absoluta infelicidade, né? Errar nome de jogador, partir para entrevistar alguém, falar um nome, era o outro. Enfim, não foi uma gafe, né? Foi um festival. Dei sorte que os caras acreditaram em mim e acharam que eu podia ir ainda. Mas se dependesse do primeiro teste, eu estava roubado. Eu ouvi muito rádio, né? Eu ouvia rádio sempre. Na época de ouvinte de rádio, no rádio eu gostava muito do Luiz Fernando, que era um repórter da Rádio Continental. Muito bom profissional. O Geraldo Borges também, da Rádio Nacional. Enfim, não tinha propriamente um que eu gostava de muitos, né? Ouvia cada um dentro do seu estilo, procurava ouvir muitos, ouvir muita gente, não ouvia uma emissora de rádio só, procurava saber o que estava acontecendo e tal. Não teve assim um ídolo, não teve. Se você perguntar qual foi o teu ídolo no futebol, foi o Zico, óbvio, né? Nunca na minha vida torci tanto por alguém como por ele, que vi nascer, né? E confundia até, ele se confundia para mim com o Flamengo, porque eu não sabia numa hora mais de quem eu gostava mais, se do Flamengo ou dele. Até porque uma vitória do Flamengo sem um gol dele passava a ter um sabor diferente, já não era a mesma coisa. Então, meu ídolo dentro do futebol foi o Zico. O comunicador que trabalhou na Rádio Globo, dentro do meu estilo de ouvinte de rádio, sem dúvida foi o Washington Rodrigues. O Washington ele não se atinha só à parte do futebol, da transmissão esportiva. Ele era um comunicador nato. Ele teve um programa, o Show da Madrugada, e foi uma loucura. O programa começava à meia-noite, né? E era uma delícia você ficar acordado de meia-noite, 1h da manhã, 2, 3 horas da manhã, curtindo aquilo. Era fascinante. O Washington foi um dos maiores talentos do rádio, não só do rádio esportivo, de um modo geral. A Rádio Globo faz parte da minha história de verdade. A Rádio Globo faz parte da minha vida. Rádio Globo!